pra ele e eu mandei a minha voz. Que brabinha, boy. Que brabinha, boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Que brabinha, boy. Que brabinha, boy. E aí, essa galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast mais oleoso do Recife, da região metropolitana do Recife e que agora também está atingindo outros lugares. Para ser mais específico, estamos aí por Minas Gerais já pelo segundo episódio, né? Mas assim, eu tenho fé que em algum momento a gente vai chegar em outros lugares. Enfim, essa é mais uma edição do Que Braba. E quem tá comigo hoje é minha comparsa de sempre, Rubi. Dali, Rubi. Alô, rapaziada, tudo certinho? Hoje trazemos novamente um convidado ilustre de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Dali, Nayon, tudo bom? E aí, galera, beleza? Suave. É nóis, estamos juntos. Então, normalmente a gente sempre traz uma pauta super elaborada, ou nem tanto super elaborada, mas enfim, a gente sempre traz uma pauta, a gente sempre tenta discutir algo de uma forma, digamos, mais organizada, mais profissional. Só que em tempos diferentes, nós vimos necessidade de fazer algo diferente, né? Porque eu acho que vocês já perceberam, provavelmente, quem realmente acompanha o Que Braba vai perceber que estamos há bastante tempo sem lançar programa novo. E parece meio clichê, mas é real. A gente vai culpar, sim, o coronavírus, a gente vai culpar, sim, a pandemia, o isolamento social, que é necessário, que é indispensável. Mas, enfim, a gente vai culpar, sim, esse contexto. Por quê? Esse momento que a gente vive agora tem atingido diretamente a nossa saúde mental e, consequentemente, a nossa produtividade. E por compreender que, às vezes, está tudo bem a gente não produzir nada assim, no âmbito capitalista, talvez, ou até em outros âmbitos, não sei. Talvez Nayon saiba falar um pouco melhor sobre isso. Mas, enfim. Então, tá tudo bem a gente não produzir alguma coisa. Só que aí a gente também não quer deixar vocês sem programa, a gente não quer realmente, simplesmente parar. Nós não estamos com tanta força, ou pelo menos falando por mim, eu não tô com tanta força para produzir algo mais trabalhado, mais elaborado, mais profissional, mais técnico. Então, nós vamos hoje conversar sobre a nossa saúde mental na quarentena. Detalhe, nós não vamos falar isso num âmbito tão técnico. A gente vai falar sobre nossas experiências agora nesse momento de pandemia. E aí eu quero que vocês falem pra gente, Nayon e Rubi. O que é que vocês acham dessa pauta? E podem começar aí. Não sei o que é que vocês querem falar. A gente não tem uma pauta, vamos aí, vamos falar. Então, quem sugeriu esse tema para falar sobre saúde mental, principalmente da gente, do Que Braba, fui eu pra Manu. Cheguei com a ideia super louca, porque eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas eu sou responsável por coordenar as redes sociais do Que Braba. E aí, pra quem acompanha o feed, deu pra perceber que vai fazer quase um mês que a gente só posta o TBT na quinta-feira. E quando posta. Então, isso tava me incomodando um pouco, porque o Que Braba foi uma ideia que a gente teve e que tem um significado muito especial pra mim, principalmente, mas pra todo mundo do grupo e da equipe, sabe? Então, eu tava me sentindo super mal por não conseguir entregar algo pra vocês. Seja um programa, fosse uma postagem, enfim. E aí eu comecei a me questionar por que eu não tava produzindo. E aí eu vi que, eu não tava bem, saca? Eu tinha me estipulado algumas coisas pra fazer nesse isolamento. Tanto que, acho que dos programas que eu participei só de 2, tudo menos Corona, que é do Caixa de Brita. Mas fora isso, eu tava gravando quase nada. Eu não tava fazendo as coisas que eu queria fazer, não tava programando os posts, tendo ideia pra rede social no geral. E isso tava me deixando mal porque, Que Braba é um programa, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, sabe? E aí, quando eu vi que eu não tava legal pra produzir, isso me fez ficar pior do que eu já tava. Eu cheguei pra Manu pra conversar sobre isso, porque
Sei lá, eu acho importante a gente conversar sobre como é que a gente tá e por que a gente não tá fazendo o que a gente geralmente faz, sabe? Dar uma satisfação, entre aspas, porque a gente não tem, em tese, não tem obrigação de dar satisfação pra ninguém. Mas eu acho importante a gente ter essa conversa um pouquinho mais próxima e mais íntima, até porque a nossa relação com vocês é assim. Quando a gente não tá bem, a gente sempre falou, tipo, passamos tanto tempo sem produzir por causa disso, 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 disso. Nada mais justo do que fazer isso agora, né? E vamos de monólogo. Tá tudo bem fazer um monólogo, fique à vontade. E aí, Nayon, conta pra gente como surgiu esse convite para estar com a gente hoje. Bom, é, eu já tenho conversado um pouco com a Manu, né? Nesse contexto da quarentena e toda essa questão do isolamento social e o afastamento que todo mundo está tendo dos amigos, colegas de trabalho, toda essa situação, né? Ela afeta, né, o nosso contato com o mundo. Tipo, a gente não sabe mais, não tem mais uma contagem dos dias, tipo, que dia que é hoje? Hoje é terça-feira e você fica assim, nossa, mas é terça-feira? Ontem parece que foi domingo, hoje é domingo, tudo é domingo. Porque você não sai de casa. Você não sai de casa, você fica em casa o dia inteiro fazendo as mesmas coisas, você acorda de manhã, faz as mesmas coisas que você fez no dia anterior e não tem uma mudança. A gente perdeu aquela rotina normal, né? E isso afeta a nossa saúde mental. Você começa a ficar ansioso por uma mudança, e essa mudança a gente não sabe quando vai vir, porque a gente não tem uma previsão de saída da quarentena, né? Todos os países que saíram da quarentena, que fizeram, né, essa abertura gradativa do isolamento, tiveram que voltar. Teve um caso na Coreia do Sul, onde eles reabriram as boates e bares. Uma pessoa contaminada contaminou mais de 40 dentro de uma boate. Na Alemanha, teve aumento de casos uma semana depois que eles reabriram o comércio. Então, é uma coisa assim, a gente realmente não tem noção de quando que vai ser esse isolamento, e ficar sozinho é uma coisa ruim. O ser humano é um bicho social. Nós vivemos em sociedade por isso, e esse isolamento ele não tem sido bom e nem agradável para todo mundo. Eu penso que é muito doido, porque essa coisa de, tipo, a gente viver no eterno domingo, Nayon falou sobre esse lance da ansiedade, de como o isolamento tem causado essa ansiedade pra gente, e também o fato dele ter falado que a gente vive no eterno domingo. Eu acho que essas coisas estão completamente entrelaçadas. A gente vive sempre um domingo, porque a gente vive sempre na expectativa de que amanhã as coisas voltem ao normal, tá ligado? Que amanhã finalmente seja segunda-feira e a gente possa retomar, tipo, nossa vida, nossas interações, trabalho enfim, possa retomar realmente a normalidade, porque se a gente pensa na semana, né, de domingo a domingo, ou melhor, de domingo a sábado, se a gente pensa na semana, o domingo é o dia ali que tá no limbo, tipo, tá quase todo mundo de folga no domingo, mas a gente sabe que na segunda-feira as coisas vão voltar ao normal. E a gente vive nessa expectativa, né, de que finalmente as coisas voltem ao normal, de que amanhã finalmente será a segunda-feira. E talvez isso seja uma das coisas que desencadeia assim, várias crises de ansiedade. Tenho visto muita gente falando de estar ansioso, muita gente que conhece, né, o termo ansiedade, que conhece o transtorno de ansiedade, e outras pessoas que talvez não conheçam e tal, mas que têm sentido essa pressão, que têm sentido essa ansiedade. Acho, inclusive, que na nova normalidade que vai surgir pós pandemia, né? Porque eu acho que não dá, a gente não vai voltar para a normalidade. Não sei, isso é um ponto de vista meu, tá? Eu vou me deixar bem claro, não tenho nada a ver com o estudo do corona, eu não tenho nada a ver com o estudo da sociedade nesse aspecto, eu não tenho nada a ver com o estudo psicológico das coisas. Tipo, esse programa é bem, tipo, o que a gente sente, só para deixar bem claro.
Mas eu acho que quando acabar essa pandemia, a normalidade, o senso de normalidade já vai ser outro, tá ligado? A gente tá vivendo uma normalidade agora, porque já faz muito tempo que a gente tá nesse isolamento, né? Já faz 2 meses. A gente não vive 2 meses necessariamente uma experiência nova. 2 meses já é tempo suficiente pra gente meio que entender. Então, a nossa normalidade hoje é uma normalidade meio que de ansiedade, né? Realmente, esperando pelo amanhã, pelo fim dessa situação, pelo retorno das nossas interações. Acho que hoje esse é o normal. E quando tipo, acabar a pandemia, as coisas se estabilizarem e tal, eu acho que a normalidade já vai ser outra. Não vai ser aquela normalidade que a gente conhecia antes, não vai ser essa normalidade do durante, mas vai ser uma nova normalidade. Vai ser um novo momento para a gente se adaptar, um novo momento para a nossa cabeça se adaptar, para o nosso psicológico se adaptar. Isso tem me causado muita ansiedade, pensando o que vai ser essa nova normalidade. É muito doido. Não sei como é que vocês pensam sobre isso. Eu não sou uma pessoa ansiosa, assim, tipo, já tive algumas crises de ansiedade, claro, durante a vida, mas o que tá me pegando não é nem a ansiedade em si, sabe? É real. O meu caso específico, que eu tava até conversando com a psicóloga hoje, foi a quebra de rotina. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho tendências a me isolar. Então, eu não tenho muito hábito de sair de casa. A Manuela sabe muito bem disso. Pra meus amigos conseguirem sair comigo, é um Nossa, inferno. meu Deus do céu. Na minha vida inteira só teve tipo, com o Rubi. Eu conheço o Rubi, sei lá, há 3, 4 anos já quase. E Rubi só deu um rolê fora da faculdade comigo. Um rolê fora da faculdade. Que foi do meu aniversário fatídico. De resto, Rubi nunca sai. Meu Deus, Rubi é muito antissocial. Enfim, realidades. Então, eu sou uma pessoa que eu passo muito tempo dentro de casa, muito tempo quieta, muito tempo na minha, então acaba que eu me apego a livros, séries, filmes, essas coisas, enfim, são coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho o hábito de fazer quando eu não tenho nada para fazer. Só que o que acontece? Para eu ter espaço para fazer essas coisas, de ler, assistir coisas, eu tenho uma rotina. E nessa rotina eu crio pequenas brechas para eu conseguir fazer essas coisas. E aí viemos pandemia. Eu passo o dia todo dentro de casa e eu não consigo fazer nada disso. Pelo simples fato de eu não ter uma rotina a qual seguir. Então eu não saio mais para trabalhar, eu não saio mais para estudar. Eu não tenho determinadas obrigações que eu tinha antes e eu tenho que ressignificar tudo isso. E tá sendo um inferno. Eu tava conversando até na terapia hoje, porque eu tô tendo muita dificuldade de me adaptar em relação a isso. Eu não tenho uma rotina, então eu acordo 2 horas da tarde, às vezes 3, dependendo do dia. Vou dormir de 5 horas da manhã, 6 horas, às vezes 8. Então eu tô tentando me encontrar nesse processo e essa caminhada não tá sendo nada fácil, sabe? Eu não consigo ler. Eu mal consigo assistir as coisas que eu quero assistir. Eu participo de algumas gravações do podcast, assim, não só do Quebraba, mas de outros locais também, com uma tentativa de produtividade, mas é o máximo que eu consigo fazer, porque eu não tô conseguindo, sabe? E eu tava me cobrando muito em relação a isso, porque eu vi pessoas que, tipo, estão fazendo cursos. Tem gente que tá ficando fluente em outra língua e eu tô tipo, meu Deus do céu, eu vou sair desse isolamento como? Se eu não tenho força nem pra levantar da cama, sabe? E isso foi me fazendo eu me sentir cada vez pior por não conseguir trabalhar, não conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer e ver de alguma forma outras pessoas conseguindo tomar um rumo nesse isolamento, sabe? Aí, tipo, estamos nessa. Tô tentando de alguma forma me organizar pra não ficar me sentindo mal, mas é difícil, sabe? Eu vejo muito essa questão que a Rubi falou da quebra de rotina, e eu passo por isso muito, porque normalmente, né, quando você tem uma rotina, você segue ela todos os dias, você vai lá, faz as coisas que você tem que fazer, e depois você aprende a aproveitar aquele tempo que você tem livre, né, para coisas do seu entretenimento.
Só que na pandemia, você tem o tempo que às vezes você precisaria fazer alguma coisa, tipo, você tem um trabalho para fazer, ele é reduzido. Por exemplo, você não tem mais que pegar ônibus. Às vezes tinha muita gente que pegava ônibus, tinha que ficar lá 1 hora no ônibus, aí ouvia um podcast, ouvia música, via um vídeo no YouTube, alguma coisa assim. E agora você não tem isso. Você acorda, sei lá, 9 horas da manhã, você já senta no computador, começa a trabalhar e tudo. Tipo, você não tem mais aquela rotina, tipo, nossa, eu tenho que acordar tal hora, aí eu vou tomar banho, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, já vou deixar tal coisa pronta para quando eu chegar de noite eu já fazer. Hoje vai ter o episódio X da série que eu gosto, então eu vou assistir quando eu chegar em casa. Não tem mais aquele negócio, tipo, você fica simplesmente perdido no dia. Eu tenho ainda, estou tendo muita dificuldade de adaptar com essa questão do home office no, no trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sou mais ativo à noite. Sempre fui, a minha vida inteira. Então, à noite, pra mim, eu prefiro ficar acordado até altas horas, conversando, jogando, ouvindo música, às vezes aprendendo alguma coisa. E tecnicamente eu não posso fazer isso. Antes eu tinha uma rotina estabelecida onde eu conseguia fazer isso. Agora, se eu fizer isso, eu vou acordar num horário, por exemplo, meio-dia, e meio-dia eu já tenho que ter feito um monte de coisas pro meu trabalho. Só que ficando dentro de casa, eu tenho uma tendência maior a fazer isso. A, tipo, dormir mais tarde e acordar mais tarde. E acaba comigo, com a minha rotina, com todo o meu processo de fazer as coisas. Eu até conversando com a Manuela no comecinho da quarentena, eu passava 2 dias sem dormir, virava 2 dias seguidos. E não, aquela coisa, não ficava cansado, não ficava assim, justamente porque eu não conseguia encaixar, tipo, quando eu pegava pra fazer alguma coisa, eu olhava a hora, nossa, tá na hora de dormir, mas eu ainda não terminei isso. Aí ia lá, terminava, aí quando terminava já era de dia, então eu já tinha que voltar pro trabalho. Aí eu ficava assim, velho, se eu dormir agora, eu não vou fazer esses negócios. Eu tenho que fazer esse negócio pra agora. Então eu não dormia, continuava fazendo as coisas e encavalando um monte de coisa. E quando dormia também, acordava 3 dias depois. Bem, é importante. Enfim, eu não vou ficar falando coisa técnica, não. Agora eu vou falar de mim, tô nem aí. Eu tenho um transtorninho, e nesse transtorninho que eu tenho muita dificuldade com várias coisas. Eu vivo ansiosa, eu não sei lidar com essa ansiedade. E, enfim, eu tinha programado para mim um ano de 2020 no qual eu iria trabalhar bastante o meu autocontrole e a aceitação de problemáticas que não estão no meu controle. Como? Vivendo o que eu tinha naquele momento. E no momento, até antes da pandemia, eu vinha num momento muito bom. Eu tinha um emprego, eu tinha. Eu tinha não, né? O Quebraba tinha passado no edital. Enfim, as coisas pareciam começar a se encaixar. Principalmente no âmbito profissional, que era uma área que eu tava, tipo, extremocada na minha vida profissional. E com a chegada do Corona aqui no Brasil, eu vi tudo isso se perder, sabe? Eu não tinha basicamente mais nada. Como eu estava me estruturando dentro da minha profissão, estava muito focada dentro disso, como eu perdi tudo, o edital atrasou até agora nada, eu fui demitida do emprego. Então eu comecei realmente num frenesi de focar muito no Quebraba, que a gente teve live, a gente teve rede social, a gente teve, enfim, teve muita coisa no começo da quarentena relacionada ao Quebraba, a gente realmente estava produzindo bastante. Só que chegou no momento de que eu olhei para mim mesma e eu olhei para o meu quarto, que é onde eu passo a maior parte do meu dia, e eu basicamente não tinha nada. Eu não conseguia fazer nada. Não é que eu não tivesse criatividade, não é que eu não tenha criatividade, não é que eu não tenha ideia de pauta.
Eu tenho, mas eu simplesmente não consigo produzir. Não consigo tirar essas coisas do papel, não consigo, não consigo fazer. Enfim, eu não consigo ser jornalista, eu não consigo ser produtora. Eu não tô conseguindo ser muita coisa além de uma pessoa que fica deitadinha na cama olhando pro nada. E nesse meio tempo, eu também consigo ver coisas positivas. Não dá também. Se eu for ficar focando só nas coisas negativas, eu vou estar muito ferrada, né? Eu vou, tipo, acabar submergindo, assim, numa situação bem ruim. Mas, assim, teve uma reaproximação com pessoas, teve realmente o estreitamento de alguns contatos. Tipo, eu sou uma pessoa com pouquíssima frequência afetiva. Rubi sabe disso. Quem é meu amigo há bastante tempo sabe disso. Eu sou a pessoa que apareço e sumo. Hoje eu consigo manter contato com algumas pessoas. Eu acho que eu me tornei mais frequente na vida de Rubi. Eu me tornei mais frequente na vida de outras pessoas, de outros amigos. Teve o estreitamento aí da minha amizade com o próprio Nayon, que é uma pessoa que tem me ajudado bastante a, a passar por isso, a colocar um pouco de normalidade dentro dessa nova rotina, né? Que é uma rotina sem rotina. Mas, enfim, se tornou rotineiro. Tipo, eu encontrei uma rotina de, tipo, conversar com ele, conversar com uns outros dois amigos, sabe? E são nessas pessoas que estão colocando um pouco mais de sobriedade, de sanidade nesses meus dias, sabe? Porque é muito complicado você acordar. Eu já estava acostumada a uma rotina de acordar, me arrumar, ir pro trabalho, chegar do trabalho tarde, cansada e tal, não sei o quê. E agora, tipo, eu voltei a ter nada, né? Eu voltei a ser uma jornalista formada e desempregada, sabe? Enfim, tipo, conversar com pessoas tem sido a minha rotina. Eu acabei de notar isso, sabe? Que o meu ponto de sanidade, o meu ponto de normalidade, na verdade, dentro de tudo isso, tem sido a minha frequência, de comunicação com algumas pessoas. Se tornou rotineiro conversar com Danilo. Se tornou rotineiro conversar com a Raquel. Se tornou rotineiro conversar com o Jonatas. Se tornou rotineiro conversar com o Nayon, encher o saco do Nayon mesmo, sabe? Enfim, talvez esse seja o lado bom de tudo isso. Tem sido onde eu refresco um pouco e não entro em colapso total, apesar que muitas vezes eu entro em colapso, né, Nayon? Mas assim, menos mal do que no geral. É isso. Vocês, como é que vocês têm feito? Vocês têm dado algum ponto de concentração, alguma coisa para tornar a rotina nova, ou vocês estão aí, tipo, fica com Deus? Velho, eu tenho que fazer um agradecimento especial a Mariana. Cheiro, meu amor. Eu amo você, entenda. E ao bonde do Bigo Maluco. Manu, ela sabe dessa história. Mas eu sou um pouquinho tipo Manu. Por causa da correria do dia a dia. Enfim, eu acabo não sendo muito presente na vida dos meus amigos. Presente em que sentido? Tipo, eu conheci Manu quando entrei na faculdade. Mas a gente só se aproximou um tempinho mais à frente, enfim. E aí, quando ela saiu, eu continuei, enfim. Mas a gente não se comunicava muito, por exemplo. A gente só falava, tipo, em momentos super aleatórios e se via em momentos do nada, tipo, ela, tô aqui no CAC. E eu tava editando o programa, aí eu descia lá e ia conversar com ela. Enfim, mas a gente nunca teve o hábito de, por exemplo, ficar conversando durante horas no telefone, sabe? Principalmente depois que ela saiu da faculdade, era muito mais complicado a gente fazer esse contato. E aí eu me vejo no meio de uma pandemia, eu olho para um lado, olho para o outro e faço: caraca, velho, o que tá me mantendo bem é conversar com pessoas, sabe? São as mensagens que Mari me mandava logo quando eu acordava, ou quando ela acordava de manhã. Bom dia, você tá bem e tal, não sei o quê. O grupo do Bigo Maluco e tal, no Telegram, em que a gente conversa, tipo, tem um fluxo de conversa muito grande, principalmente durante a madrugada. E aí eu conseguia me distrair, às vezes até me cansar de tão pesada que as coisas eram, as brincadeiras, enfim, não sei o quê. E eu fui me ligando que isso se tornou a minha rotina, sabe?
foi isso, menina? Sei, cansada, né? KKKK, risos. Ah, isso acabou se tornando a minha rotina, sabe? Conversar com pessoas. Tanto que quando eu cheguei com a ideia desse programa pra Manu, a gente fez tipo, mas como é que vai ser isso? Vai ser uma pauta específica e tal, ou a gente só vai conversar? Aí eu fiz, não, velho, a gente só vai sentar e conversar. Como a gente geralmente faz, porque esse tem sido o meu novo hábito, sabe? Conversar com os meus amigos, perguntar se eles estão bem. A gente mandar foto de receita. Tipo, esses dias eu fiz meu primeiro bolo, sabe? Me aproximei muito da minha tia também. Enfim, velha, a quarentena tá sendo uma merda em questão de produtividade, com certeza. Mas está fazendo eu me aproximar de verdade de pessoas e ter um contato diário muito maior e que eu gostaria até de manter do que eu tenho no dia a dia, mas que eu acabo esquecendo de fazer, sabe? De nutrir. É isto. Manuela, eu te amo, entenda. Te amo, linda. Perfeita, maravilhosa, deusa. E aí, Nayon? Bom, na quarentena, velho, eu já tentei fazer tanta coisa, velho, mais tanta coisa, velho. Só que, tipo, eu não consigo encaixar elas numa rotina. O meu problema é esse, eu não consigo encaixar as coisas numa rotina. Eu comecei a fazer aqueles, tipo assim, tá dentro de casa, não tá fazendo nada, eu vou fazer uma atividade física. Tentei fazer atividade física, não deu. Tentei aprender a compor, não deu. Tentei aprender sei lá, uma língua nova, não deu. Então ficou uma coisa meio frustrante. E, tipo, na quarentena é difícil você lidar com frustração se você não tem, tipo, um apoio. Então, por mais que você converse, você fale com as pessoas, você tente conversar com as pessoas e ter esse apoio, é uma coisa meio complicada, tipo, não é fácil, normalmente não é fácil. Mas por outro lado, tem sido uma coisa muito bacana, porque eu tenho me aproximado de pessoas, que nem a Manu falou, eu me aproximei dela, eu retomei o contato com muita gente que eu não via há muito tempo, tenho tido contato com pessoas também através de grupos, conversado mais, rido mais com as pessoas, tem sido bem agradável, né? Apesar de todos os problemas, tem sido bem agradável. Meu Deus, Nayon falando que interação com pessoas tem sido agradável. Isso é uma das pequenas coisas assim que eu não esperava, sabe? Que é assim, né? Enfim. Enfim. É porque eu odeio pessoas, entendam. A pandemia operando milagres. Olha, nem tantos assim. Vamos dizer que nem tantos assim. Mas enfim. São poucos, mas eles existem, amiga. Vamos ter fé nisso. Nem Olha, vamos. gente, gostar de interação com gente, né, de conversar com gente, não vai me fazer gostar de gente. É diferente. Daqui a pouco, quando voltar, tipo assim, ao mínimo da normalidade, eu vou falar assim, porra, o que eu tô fazendo aqui, velho? Nossa, tem gente aqui, mano. Meu Deus, vão embora. É aquela coisa, é bom quando você é isolado, quando você não gosta de, você é antissocial, quando você tem a opção de sair. Quando você não tem a opção de sair, ficar isolado é uma bosta. É isto, entendeu? Nayon, você acabou de me definir. Não, mas isso aqui. Pronto, agora foi o Nayon, entendeu? Esse é o lance dele. É porque as pessoas são agradáveis, isso aqui. Não é muito Nayon, não. Não que eu conheça muito Nayon, mas eu acho que eu conheço um pouquinho. Mas enfim. Enfim. A psicóloga, tipo, uma coisa legal que também aconteceu, além da aproximação de algumas pessoas e algumas gadices, é que, tipo, eu voltei a fazer terapia. Eu estou fazendo terapia online. Beatriz, se por algum motivo isso chegar aos seus ouvidos, você é maravilhosa. Está me ajudando bastante.
Enfim. Menina, ela é minha terapeuta também, vocês cheiram. É o quê, pô? Tu também tá no. Fui eu que te mandei, né? Foi sim. Puta merda, a gente tá fazendo. As pessoas estão fazendo terapia com a mesma terapeuta e descobriram no podcast. Vocês estão de parabéns, viu? Na Gente do céu. moral. Na É porque eu moral. comecei hoje, pô. Meu Ai, pai meu amado, mas Deus. é isso. Beatriz é uma fada perfeita que tá me ajudando bastante. E isso tem sido uma das coisas proveitosas. Eu ter voltado a querer tratar dos meus probleminhas, sabe? E assim, ela tem sido muito maravilhosa. Hoje, por exemplo, eu falei quase 1 hora sem parar. Assim, só com algumas pausas, olhar pra minha cara e voltar a fazer uma pergunta que me faz falar mais. Mas enfim, foi quase 1 hora, assim, sem calar minha boca. E tem sido legal pra, principalmente, eu saber que eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Eu tenho descoberto que dá pra gente conversar, dá pra fazer isso com outras pessoas, inclusive, de, tipo, você conversar e você saber o que você tem que fazer, sabe? De você, sei lá, ser um tanto quanto mais racional ou racionalizar melhor algumas questões, sabe? Hoje, principalmente, eu tive bastante noção disso. Apesar de que hoje eu não estou surtada com nada, né? Por enquanto. Então, tem sido legal eu cuidar, talvez, um pouco mais de mim, da minha saúde mental, mesmo no meio de uma situação que danifica pra caralho a sua saúde mental, sabe? É uma doideira, é uma grande, sei lá, talvez dicotomia. Você tá numa situação ruim, uma situação que te provoca coisas ruins, mas você tá tentando tratar disso, e não só disso. Porque a terapia não vai tratar só do momento de isolamento, né? Tem tratado de coisas que eu trago comigo, tipo, desde sempre. Então, esse outro lado positivo. Algumas conversas com alguns amigos, abre aspas, Nayon, fecha aspas, Nayon. Enfim, que também desperta isso de, tipo, me fazer ser um tanto quanto mais racional, por mais que na maior parte do tempo eu não consiga. Mas é importante a gente começar também a, sei lá, talvez, se conseguir, refletir. Refletir atitudes, refletir o que é que você quer pra você, sabe? Não traçando necessariamente um futuro, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro, como eu já falei no começo do programa. No futuro como um todo, de uma forma mais macro. Mas assim, trazendo pro micro, trazendo pra gente mesmo, a gente começar a pensar nas nossas próprias atitudes, sabe? Tentar ser um pouco mais racional com relação às coisas, talvez. Olhar isso com um olhar mais menos emotivo, menos envolvido demais. E começar, tipo, entender as consequências de algumas atitudes também tem sido um momento importante. Eu, pelo menos, tenho feito bastante isso, por mais que às vezes isso também me leve ao surto, mas tudo bem. Acontece, né? Acho que a vida é feita disso. Conta aí, Rubi, da terapia. Bem, vamos conversar. Ai, meu Deus do céu, eu tô rindo disso ainda. Mas eu comecei na terapia por indicação de Manuela, porque passei por umas situações um pouco complicadas antes do isolamento começar, e aí veio o isolamento e eu fiquei tipo, quê? Minha meta era procurar atendimento psicológico já muito antes do isolamento, enfim, só que aconteceram alguns problemas e eu fui meio que empurrando isso com a barriga por causa de faculdade, enfim, e aí isolamento e eu surtando por causa de algumas coisas. E aí eu comecei na terapia hoje, tive uma conversa aí, tipo, parece que tirou um peso gigante das minhas costas, de umas coisas que estavam muito mal resolvidas, principalmente no âmbito familiar. Mas uma das coisas positivas que eu vou levar desse isolamento, além da interação com pessoas e ser mais presente na vida das pessoas, que isso é uma coisa que eu venho tentando fazer, mas nem sempre eu consigo, foi reparar no quanto eu fui escrota com algumas pessoas e também comigo, sabe? Em alguns momentos eu tô repercutindo algumas situações da minha vida em que eu ficava, meu Deus, como é que eu tive a capacidade de falar um negócio desse? Mas não tendo esse olhar de, tipo, observar as ações que eu tive e pensar em melhorar, não como forma de culpa, sabe? De ficar, tipo,
meu Deus, eu sou uma pessoa horrorosa, não mereço. Não, consegui ressignificar isso legal. Mas pra eu tentar ser uma pessoa melhor daqui pra frente, sabe? Pós esse cenário de pandemia, ou até no meio da pandemia mesmo, eu tentar me melhorar e ser uma pessoa um pouquinho mais legal com as outras pessoas e principalmente comigo, sabe? De ter um olhar um pouco mais menos crítico, um olhar um pouquinho mais carinhoso pra mim, porque fica lembrando de cada situação que eu passei que eu não tinha necessidade de passar, sabe? Que se eu tivesse o mínimo de afeto por mim mesma, eu teria me privado de ter passado por aquela situação e ter vivenciado aquilo. Claro que a gente entende que são coisas da vida, experiências, paciência, mas é importante a gente ter esse olhar para com o outro e para com a gente também. E eu tô conseguindo desenvolver isso legal durante o isolamento, eu acho, né? Pós-pandemia veremos isso. Mas e tu, Nayon, como é que tá? Eu tenho até estado bem, eu tenho mantido o mínimo de sanidade mental. Apesar de estar meio afastado da terapia, porque o meu terapeuta ele não atende por videochamada, né? Mas a gente tem segurado as pontas aí, né? Feito o que dá pra fazer. Às vezes a gente chora no banho, tranquilo. Mas acontece. Uma das coisas que eu tenho lido, tenho visto sobre essa questão da pandemia é que parece que já tem um número contabilizado de casos de aumento de doenças mentais, né? Ansiedade, depressão e várias outras por causa da pandemia, ligadas diretamente ao isolamento social e à pandemia. Enquanto quase formado em psicologia, eu vejo isso com um olhar meio preocupante, porque a gente já sabia, né, dentro da psicologia, da psiquiatria, que as doenças do século XXI seriam as doenças mentais, né, os transtornos psicológicos. Só que eu tenho certeza que dentro da psicologia a gente não esperava que fosse tão no começo. Né? Tipo, considerando que a gente está em 2020, ainda tem, tipo, 80 anos de século aí, né? A gente não esperava que fosse agora. Só que esse aumento é uma coisa assim, ele vai vir de uma forma que eu vou falar uma coisa sendo bem sincero. Se você tiver como buscar uma terapia, seja no Sistema Único de Saúde, seja particular, procure. Terapia não é só pra gente doida. Se você fizer terapia, você vai se poupar muita coisa. Você vai se poupar de sofrer muita coisa que você nem imaginava que você fosse sofrer. E vai descobrir coisas que você está sofrendo por elas e nem sabia. Terapia é importante para todo mundo. Não tenham resistência, não criem essa resistência boba de achar que terapia é só pra gente doida, é só pra quem tem problema, é só pra quem sofreu trauma. Todo mundo sofre trauma, só que as pessoas lidam com eles de formas diferentes. Então, se você se sente sobrecarregado nesse isolamento, procure uma terapia. Se às vezes veja alguém com quem conversar, ver se o terapeuta, alguém tem uma indicação. Tem terapeutas muito bons em todos os lugares do país, muitos com preços acessíveis, alguns nem estão cobrando nessa terapia. Eu mesmo tenho feito escuta terapêutica de graça para quem quiser. Então é uma coisa assim, você ajudar o outro, né? Você conseguir ajudar, né? E você conseguir se ajudar principalmente, porque é isso que a terapia faz. Ela faz com que você se ajude. É uma coisa muito importante nesses tempos de pandemia. Essa fala que tu levantou agora, Nayon, é muito importante, porque a galera acha que terapia é coisa pra quem tá no ápice do surto, sabe? Mas, tipo, quando a gente já tá no ápice do surto é porque a merda já cobriu há muito tempo. Se você tá sentindo que a merda tá cobrindo antes,
trata que, tipo, você não surta, velho. Sabe? Falando com propriedade, porque, né? Eu sou uma pessoa que tem problemas psicológicos há muito tempo, tive depressão ainda na infância, e aí eu venho num processo de precisar estar sempre sendo acompanhada por um terapeuta, um psicólogo, enfim, para não dar abertura para o que aconteceu antes retornar. Velho, se tá sentindo mal, mesmo que seja por causa do isolamento, se você não tá gostando de ficar em casa, tá se sentindo incomodado com a menor coisa que seja, procura, sabe? É melhor, é muito mais fácil você tratar algo quando ele é pequeno e, entre aspas, fácil de resolver, do que você segurar aquilo ali durante um bom tempo e aquilo tomar proporções muito maiores que talvez você não aguente. Sim, velho. A questão do surto, a galera pensa que o surto é um negócio assim que vem do nada. Que ele vem assim, surtei, beleza. Tipo, e aí do nada o surto vai embora. Tipo, é um passageiro no busão, velho. O cara entra, paga a passagem, fica lá um tempo e depois vai embora. Não, velho. Tipo assim, quando você tá no surto, você surta, é porque já aconteceu coisa demais, velho. Você tá segurando aquilo ali tem um tempão já. Tipo, às vezes você nem sabe o que você tá segurando, nem sabe qual que é a carga emocional que você tá segurando pro surto vir. Mas aí chega o famoso gatilho. A galera fala, tipo assim, não sei o que, hoje tudo na internet é gatilho. Tal coisa é gatilho, isso é gatilho. Mas aí a gente esquece dos gatilhos reais que a gente tem. Às vezes você vê uma história que te lembra uma situação e que é um gatilho real para você. E aí você entra em surto e você não consegue entender direito por que você entrou no surto. Mas aquilo ali, você já tá com aquele treco ali acumulado, mastigando, remoendo aquela situação ali. Você nunca colocou para fora, você nunca se propôs a tratar aquela situação, a analisar, a avaliar aquela situação e tomar uma decisão para superar aquela situação, que a única coisa que sobra para você é o surto. E é tipo assim, muitas das vezes, velho, ninguém gosta de surtar. Entendeu? O surto não é uma coisa boa pra ninguém. Porque no meio do surto você faz coisas que você não queria ter feito, você age de formas que você não gostaria, você passa por situações que você não gostaria. Então, surtar não é bom, velho. Pra ninguém. Nem pra você que tá surtando, nem pra quem tá perto de você te vendo surtar, nem para as pessoas que você interage enquanto você tá surtado. É isto, sabe? Início do isolamento, eu dei um surto por causa de uma cena de um maluco no pedaço, velho. Que o cara tem contato com o pai. Véi, eu chorei durante 3 horas seguidas, sem parar. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu vou morrer, sabe? E por causa de uma situação que eu nunca parei pra analisar, que era a minha relação com o meu pai. E é uma coisa, tipo, que eu achava que tá resolvido, mas por uma situação específica que não tinha nada a ver com a minha vida, sabe? Tipo, não me lembra, a situação em si não me lembrava a minha relação com meu pai, mas uma frasezinha que foi dita, eu fiquei tipo, caralho, eu sou insuficiente, meu Deus do céu, e me danei a chorar e fiquei me sentindo super mal. E depois eu fiquei, meu Deus do céu, preciso de ajuda, sabe? Então não se deixem chegar nesse nível. Se observem, cuidem de vocês, sabe? Porque o negócio tá bom não. A situação tá complicada. Se a gente não se cuidar enquanto tem tempo, é isto. Tipo, é importante a gente falar sobre surto, né? Peraí, um momento. É importante a gente falar sobre o que é surto. Surto não é o que, tipo, muita gente pode pensar. Às vezes a gente tá falando aqui sobre surto e tal, e pode parecer que é, sei lá, tipo, você sai correndo doido no meio da rua, gritando, sei lá. O que você pode pensar por surto? Surto é muita coisa, tá? Surto pode ser, tipo, sei lá, você começar a agir de maneira impulsiva e não conseguir
parar, você não conseguir racionalizar suas atitudes e você começar a fazer um monte de coisa, tipo, sem pensar. Surto pode ser você se danar, chorar. Surto pode ser, sim, você sair correndo doido no meio da rua gritando. Mas aí vai variar, tipo, de transtorno, de pessoa e tal. Tipo, cada um tem diferente, não é padrão de surto, não. Isso é verdade. Cada pessoa surta de um jeito, né? Cada pessoa. Da mesma forma que todo mundo tem uma forma de expressar emoções, expressar sentimentos, a gente tem uma forma diferente de surtar também, né? Muita gente acha que tem aquela falsa, né? O senso comum. Na psicologia, um dos maiores inimigos dela é o senso comum, né? E o senso comum é que quando a pessoa está em surto, ela fica louca, ela quebra as coisas, ela grita, ela joga as coisas pro alto, ela destrói a casa, é aquela cena de filme mesmo, cena de novela, que você vê alguém conversando, calma minha filha, calma, e as coisas voando, e a pessoa gritando, aquela coisa toda. Não é bem assim que funciona. Tem pessoas que têm surtos assim, tem pessoas que simplesmente choram e não conseguem parar de chorar. Tem gente que simplesmente sai andando, sai andando, sai andando sem rumo e quando volta do surto tá num lugar que não sabe aonde tá. Tem gente que dissocia, que simplesmente esquece de tudo, tipo, que passou ali durante o surto. Tem gente que faz coisas que não queria. Então tem muita coisa, tem muitos tipos de surto. Cada pessoa tem um tipo de surto diferente, cada transtorno tem um tipo de surto diferente, um surto que é mais comum, um surto que é menos comum. Então, às vezes a pessoa tá surtando e ela não tem nem noção de que ela tá surtando. Isso é muito perigoso, porque você às vezes pode fazer alguma coisa, você vai ter que se responsabilizar depois no meio de um surto e você não sabia que você estava surtando. É exato. E daí a importância da gente procurar terapia, sabe? Tipo, com o tempo você aprende e entende que situações podem ser gatilho para você, por exemplo, que sintomas você tem antes de ter realmente um surto. Geralmente eu, por exemplo, quando estou perto de surtar, eu tenho crise de ansiedade. Então eu vou me guiando por esse caminho, entende? Então é importante você se conhecer, buscar um profissional que te ajude nesse processo também, para não acabar fazendo coisas das quais você se arrependa no futuro ou não tenha como resolver. A minha fala até agora foi uma fala positiva, né? Eu fiquei, tipo, tirando situações boas da pandemia e tal, o que não quer dizer que eu não surtei, o que não quer dizer que eu não entrei em colapso ou quase colapso algumas vezes. Inclusive, sei lá, 2 dias eu cortei o meu cabelo mais do que eu esperava, né? Eu cortei bastante o cabelo. Isso é um dos meus surtos. Essa é uma das formas que eu ajo durante um momento muito ruim, tá ligado? É um surto mesmo. Eu só queria deixar registrado que eu realmente surtei já algumas vezes durante isso, porque eu analisei minhas falas até agora e foi sempre tentando ver um lado positivo nas coisas, tentando aconselhar e tal. Sei que eu não tenha passado por momentos ruins. Passei por vários momentos ruins, não tantos quanto eu esperava por enquanto, mas assim, eu tive momentos ruins, por me dar conta de tudo que eu perdi, de tudo que eu não estou conseguindo construir até agora. Isso profissionalmente, até meu corpo mesmo, já entrei em problemas com o meu corpo. Gente, tá tudo bem não malhar, não fazer exercício durante a pandemia, durante a vida mesmo, se você não quiser. Mas se você é uma pessoa que tem o hábito de se exercitar e tal, e tá tudo bem você não conseguir malhar em casa, tá ligado? Tá tudo bem. Tipo, depois de uns meses, talvez, mais, menos, você consegue recuperar os seus avanços. Por exemplo, eu acho que um dos meus primeiros surtos foi por causa disso. Eu comecei a entrar em colapso por causa de autoestima mesmo, sabe? De estética mesmo. E é muito doido. Até que eu vi um negócio no Facebook de que, tipo, se você fura a pandemia por motivos estéticos, tipo, ninguém vai ver o seu corpo se você morrer de corona, velho.
caixão é vedado, tá ligado? Então dá uma segurada aí, fica de boa. Não tem problema de você, tipo, não tá malhando. Você não tá cuidando do seu corpo, da sua estética nesse período, tá ligado? Você vai conseguir recuperar isso quando as coisas voltarem ao mínimo de normalidade possível, sabe? Eu surtei por causa disso, surtei por falta de emprego, surtei por outras coisas também. Enfim, eu já surtei bastante, gente. É sobre você procurar ajuda e sobre você começar a reconhecer padrões para se ajudar mesmo, sabe? Ou pelo menos quando se tem um padrão. Não sei se todo mundo tem um padrão antes de entrar em surto. No meu caso, eu tenho um padrão. Eu já são tantos anos convivendo com isso que eu comecei a analisar e eu comecei a entender quando é que eu vou colapsar. Normalmente eu consigo me afastar das pessoas para que a bomba não estoure em cima de todo mundo, porque é meio que uma bomba chiando, no meu caso, sabe? E, tipo, eu explodo e eu explodo longe, para não ferrar outras pessoas, mas às vezes não dá. Mesmo com tanto tempo entendendo como é que eu ajo nesses momentos, às vezes não dá, às vezes eu não consigo. Às vezes eu desconto em pessoas, às vezes eu cobro coisas de pessoas, tipo, coisas nada a ver, tá ligado? Eu acho que eu já surtei pra cima de Rubi, eu acho que eu já, com certeza, já surtei pra cima de Nayon, já surtei pra cima de basicamente todos os meus amigos, não só na quarentena, mas em outros momentos, sabe? E foi a partir disso, de como as pessoas reagiam, de notar que eles não têm nada a ver com isso, de entender que eu tenho que, sei lá, eu tenho que lidar com isso, eu não tenho que, tipo, estilhaçar pessoas também junto, explodir pessoas junto comigo, que eu tenho tentado buscar essa melhora, sabe? Enfim, só o que eu queria falar. É importante essa abertura de Manu, porque é o que a gente tava conversando, sabe? Tipo, você se conhecer e saber se você tá realmente bem ou não. Saca? Tipo, eu sei quando o mano não tá bem quando ela começa numa produtividade louca, do tipo, essa semana a gente vai gravar isso, vai fazer não sei o que, vai fazer isso. Então, eu sei que ela não tá bem quando ela tá fazendo esse tipo de coisa porque ela tá descontando algo no trabalho. Mas isso é conhecimento. E aí já chega, tipo, amiga, tá tudo bem? Ela, não. Comigo é um pouco disso. Comigo é um pouco disso. Só que quando as pessoas chegam pra mim e fazem, amiga, você tá bem? Eu faço, tipo, claro, tá tudo ótimo. E aí chega um determinado momento que eu sei que eu não tô aguentando mais, eu faço, epa, peraí, volta. Vamos parar por aqui que vai dar merda. Entendeu? Mas é você saber. Entendeu? Pra você saber dessas coisas, tem que fazer terapia. Tem que se. Faça terapia. Tem que se tratar. Façam terapia. Esse é o tema do programa. Façam terapia. Eu endosso totalmente essa fala. Tipo, velho, se você faça terapia. Não tem como, velho. Se você já sabe que você tem um picozinho de surto ali, é que nem tem muita gente para sair da rotina chata da quarentena. Eu tenho visto muita gente cortando cabelo, pintando cabelo em casa, é, tentando mudar alguma coisa esteticamente nele para tipo acordar de manhã e falar assim, nossa, tipo, mudou alguma coisa. E isso tipo, é um sinal de surto, velho. Você não. Você tá tão ali, tipo, preso naquele negócio que você precisa mudar, você precisa de uma mudança. Né? Aquele negócio que a gente falou no começo do eterno domingo. E aí a mudança é a segunda-feira, que, né, tipo, você passou 3 dias aí dormindo, acordando a hora que você quiser, bebendo o dia inteiro, acordando tarde, fazendo o que você quiser, que né, o fim de semana, e aí na segunda-feira volta aquela normalidade, volta aquela, né, muda a faixa. E não tem essa mudança, a gente não tem essa mudança. A terapia ela vai te ajudar nesse sentido a ver que essa falta de mudança não é uma coisa ruim, né? Ela está acontecendo, infelizmente, né? Eu tenho certeza que existem pouquíssimas pessoas na quarentena que gostam, né? Que estão gostando de estar em quarentena. Eu, por exemplo, eu sinto falta da galera do meu trabalho, eu sinto falta de colocar a música de sexta-feira para tocar. Toda sexta-feira a gente colocava uma música para tocar.
Era conhecida como a música de sexta-feira e agora não tem mais a música de sexta-feira. Por quê? Porque eu não vou mais no trabalho. Não tem graça eu colocar a música aqui em casa. Não é a mesma coisa. Eu não rio do mesmo tanto que eu ria no meu serviço, eu não faço as coisas que eu fazia no meu serviço, eu não vejo as pessoas. Então é uma coisa assim, sabe? Tipo, daqui a pouco o povo dentro de casa vai estar brigando para ver quem que vai no mercado fazer compra, porque a falta de ver gente vai superar todos os limites. É importante a gente falar disso. Não sei se não, talvez é um ponto pra gente conversar aqui. É, tipo, alguns casamentos acabando agora na quarentena, né? Tem visto. Casamentos famosos, no caso. Acabando na quarentena. Então, se o nicho da fama, que é tão reduzido, já tá sofrendo isso, como será que não tá na vida real, sabe? Pessoas mais comuns, digamos assim. Não vou dizer reais. Vida real, né? Mas, enfim, de pessoas comuns. Eu tenho visto, inclusive, aumento no índice de violência doméstica, por exemplo. Tá ligado? É uma doideira muito grande. Você tá. É uma doideira muito grande que tá acontecendo, velho. Muito doido mesmo. Tipo, pessoas separando, número de coisas se sobrepondo, né? Tipo, é um dado que o número de denúncias de violência doméstica cresceu durante o isolamento social. E ainda por cima, algumas coisas que encobrem outras, né? Tipo, acaba que essa pandemia tá encobrindo outras coisas. Pode ser um tema para um próximo programa da gente, a gente trazer essa discussão mais voltada para a mídia, mas acho que não cabe muito, já que a gente tá mais conversando. Enfim. É muito doido a gente pensar nessas situações, porque, tipo, a gente tá num momento em que parece que tá tudo dando errado, sabe? É coronavírus, são problemas na política que já vinham se arrastando fazia um tempo, mas que agora parece que estão pior. É questão de a violência subindo dentro das casas, já que o pessoal tá isolado, então as vítimas ficam em contato com seus agressores o tempo inteiro, sabe? São pessoas com problemas, doenças mentais no geral, e que ficam em casa com pessoas que não entendem essas doenças. Então, parece que tudo colabora para que a gente fique na merda. Entende? Tá aí a importância da gente se cuidar e buscar sempre o melhor. Eu sei que nem sempre é possível isso. A gente entende também que às vezes não dá, simplesmente não tem condições, mas se puder, de verdade, tipo, se cuide, coma direitinho, beba água, sabe? Se observe, veja se você realmente está bem, se tem algo lhe incomodando. É importante a gente dar esse olhar também, ter esse cuidado, principalmente com a gente, mas também com as outras pessoas à nossa volta, sabe? Regule seu sono. Dormir é importante. Tente dormir pelo menos 8 horinhas. Tente não trocar o dia pela noite, é importante a gente falar isso. Inclusive, acho que eu dei uma melhorada desde que eu comecei a dormir certinho. Não sei, como é que tá? Tua questão aí com sono e teu humor e tal. O meu humor é sempre ácido e odioso. Então, tipo, Verdade. ele não mudou em nada. Mas a minha relação com o sono, eu tenho dormido, consegui voltar a dormir à noite, né? Apesar de que eu continue no dormir 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, mas consigo acordar no máximo 9, o que tem sido uma coisa boa, né, com relação ao trabalho. Apesar de que eu não consigo render de manhã, não consigo mesmo. Então, uma manhã para mim é sempre morta, independente do dia. Interessante. Porque assim, Nayon no começo tava realmente, como ele falou, né? Sei lá, passando 2 dias acordado direto. Eu não sei que ele estava conseguindo. Mas ele estava conseguindo. E ele ainda me aturava e trabalhava. Que eu acho que me aturar ainda é um pouco pior. Mas enfim. Pra mim melhora bastante a questão do meu humor, a questão de como eu lido com as coisas mesmo quando eu tô com sono regulado. Então comecem a pensar nisso, comecem a, sei lá,
tentar regular o sono. Dormir é importante para muitas coisas que eu não sei falar porque não é minha área, mas dormir é importante. E a gente consegue sentir isso mesmo quando a gente dorme bem, quando a gente tem um sono regulado, bonitinho, né? Enfim, tentem dormir. Um conselho, talvez, busquem, além de buscar terapia, o nome do programa vai ser esse, façam terapia. Mas conversem com os amigos de vocês, tentem manter contato, relação com os amigos de vocês. Acho que talvez possa ajudar também. Eu não tenho mais nada para falar. Eu muito menos. Acho que dá pra gente encerrar daqui. Nayon? Bom, eu só queria lembrar das sábias palavras do ET Bilu, né? Busque terapia. É importante. Pelo menos foi isto. o Bilu, Nayon, puta merda. Uai, velho, encerramento, pô. Um bom encerramento. Busque terapia. Terapia é importante. Terapia faz bem. Você vai chorar pra caralho? Vai chorar pra caralho, com certeza. Se você foi na terapia e nunca chorou, você tá fazendo terapia errado. Mas é bom, do fim das contas é bom. Mas não tava falando disso, não. Você entendeu, né? O ET e tal. Enfim, você entendeu. Sim, eu entendi. Piadas internas. KKK. Enfim, galera. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês gostem e compartilhem. E talvez, quem sabe, não sei, não posso garantir nada. A gente volte ainda nessa quarentena com algum tema mais rebuscado e técnico, que não seja só um grande bate-papo e tricotagem entre comadres, como aconteceu aqui agora. Mas que foi legal, foi legal. Estou me sentindo até bem. Foi, digamos, com a segunda terapia hoje. Foi muito bom conversar com vocês, galera. É isto, sabe? Não podemos garantir que vamos voltar com a produção normal dos programas, que a gente vai continuar falando sobre o que a gente geralmente fala, o que enfim, né? Pandemia. Mas eu espero de verdade que a gente consiga voltar com algum programa o mais rápido possível. Seja ele para conversar potoca, como a gente tá fazendo agora, que não é só conversar potoca, que são coisas importantes. Eu adoro a palavra potoca. É maravilhoso, menino. Oxi. Mas eu espero que a gente possa estar aqui logo para conversar mais com vocês. Se não for via podcast, sei lá, através de uma live, ainda tô matutando sobre essas coisas. Mas enfim, fiquem bem, se cuidem, bebam água. E é isto. E façam terapia. Permaneçam isolados. Enquanto vocês puderem ficar isolados, fiquem isolados. Beleza? É nóis. Tamo junto, galera. Fiquem em casa, bebam água, façam terapia, façam carinho nos seus cachorros, nos seus gatos, nos seus papagaios, nos seus ratos, qualquer bicho que você tiver, façam carinho nele. É bom, é gostoso, ele vai retribuir. No mínimo, ele arranha a sua cara. Mas tá bom. Lembre de compartilhar o podcast, é importante, é interessante. Seus amigos também vão gostar, apesar de, né, ter aquele amigo que dá em cima da sua namorada, mas isso é um detalhe. Você é comedor de casadas. Shade! Você é comedor de casadas? Meu amigo. Então, isso acontece muito. Na pandemia, então, meu Deus do céu. Gente, pra quem não sabe, o apelido Nayon é comedor de casadas. Esse apelido foi totalmente superestimado. Diga-se de passagem. Mas isso é um detalhe. Eu nunca comi a esposa de ninguém. Eu não sabia que ela era esposa. Tem esse detalhe também. Só fui descobrir depois. Eu não tanco não, velho. Mas enfim, é isso, galera. Nós estamos juntos. Eu não vou queimar mais ninguém aqui, não. Sigam a gente nas redes sociais, certo? Lá no Instagram é @quebrabacast. Acho que Twitter também, Manu. Me lembra aí. Sim, Twitter e Instagram, @quebrabacast. E também sigam o Caixa de Brita no Instagram e no Twitter, @caixabrita, facebook.com/caixa de brita. A gente ainda tá com um probleminha no site, mas se Deus quiser, ele vai querer, entendeu? Porque eu preciso trabalhar. O site volta ainda esse semestre. É isto. Beijo. Fiquem bem.
certo? Fiquem em casa, não furem a quarentena pra tá fazendo besteira, entendeu? Cala a boca. Isso é pra você mesmo, sua palhaça, Ó, entendeu? sim, Não fura a das 100 quarentena farpas. pra ficar fazendo tatuagem, por exemplo, certo? Fiquem em casa. Ó, galera, rolou umas farpas aqui no final, mas é isso. Fiquem em casa, se cuidem. Lembrem-se que, tipo assim, se você morrer na quarentena, né, por causa de coronavírus, você não vai mais ouvir a gente. A gente vai ficar triste. Mas tem muita gente que vai ficar muito mais triste do que a gente. Então é isso. Se cuidem. Falou. Tchau.